O Mano voltou, galera! O Mano Menezes voltou a ser técnico do Grêmio de novo. Quando ele tinha sido técnico do Grêmio? Em 2005. Por coincidência, ele está voltando no mesmo dia, só que agora em 2025. Ele voltou para deixar o Grêmio campeão novamente, no estádio novo que é a nossa arena. É isso que ele vai fazer. O Mano Menezes, a Batalha dos Aflitos. Que foi isso? Só quem viveu a época da Batalha dos Aflitos com o Mano Menezes vai saber o que era o Grêmio naquele tempo. Que Grêmio tinha naquele tempo? É esse Grêmio que o Mano Menezes vai restaurar novamente. Pessoal, o Mano Menezes, ele é um cara que tem muita qualidade, ele tem muita inteligência, ele sabe como colocar os jogadores, ele sabe a função que se encaixa melhor cada jogador, a posição melhor. Se o jogador tem velocidade, não tem velocidade, ele coloca numa outra tipo de posição. Ele sabe certinho como trabalhar com as peças. E ele vai arrumar a nossa defesa. Ele vai arrumar a defesa do Grêmio, que faz 3 anos que tá uma bagunça. O Mano Menezes veio para arrumar a nossa defesa, pessoal, para dar uma outra cara para o nosso Grêmio. Ele vai fazer o Wagner Leonardo jogar como ele está jogando, só que na posição correta, sem se desgastar muito. Vai botar o Gemerson também jogar na posição dele certa, sem fazer muita correria. Os zagueiros não vão cansar tanto como estavam cansando antes, correndo muito, se desgastando demais. O Mano, ele vai saber certinho qual é o local que ele vai botar os zagueiros. Vai formar uma defesa bem forte. Vai formar um meio-campo consistente. Com o Vila Sante, com o Cristaldo, alterando o Monsalve, talvez até o Dodi, e ele vai usar o Cuéllar. O Mano Menezes gosta do Cuéllar. Ele vai saber como utilizar o Cuéllar. Pro Cuéllar ficar passando a bola ali no meio campo, ficar fazendo as jogadas, a bola passar rápido com transição no meio campo. Vai saber usar muito bem os pontas, tanto o Amuso como o Christian Oliveira, como também o ponta que veio do Cruzeiro, o Marlon, que jogou muita bola no jogo do Grenal. Que como jogou bola o Marlon. E o Amuzu também. Ele vai saber certinho como colocar os pontas. E os atacantes. O Bright White e também o Arezzo. Vai montar um time competitivo, usando uma tática que dê certo. Com uma defesa consistente, um meio campo com bastante transição e ataque também. Um jogo simples, pessoal, sem enfeitar, sem fazer firula, sem fazer besteira. Entendeu? O simples com eficiência é o que o Mano vai fazer. Eu tô até projetando o que o Mano vai fazer com o Grêmio. Essa é a minha ideia, tá, pessoal? Ele vai ajeitar a defesa, que o Renato não conseguiu ajeitar, o Quinteiros não conseguiu ajeitar, vai ajeitar a defesa, vai trabalhar o meio-campo e ele vai tentar usar o ataque que o Renato Gaúcho tinha. Que o ataque do Grêmio era um ataque bom. Era um ataque bem bom, o ataque do Grêmio. Eu acho que o Mano vai tentar recuperar um pouco disso também. Você já pensou se ele conseguir arrumar o Grêmio, a defesa nossa do Grêmio, ter um meio campo consistente ali, fazer com o Cristaldo. O Vila Sante jogou muito no Grenal, pessoal. O Vila Sante jogou muita bola. Voltou a ser o Vila Sante que ele era antes, no Grenal. Não falei do Kahneman, hein? O Kahneman vai ser muito importante na nossa zaga. O Mano vai botar o Kahneman lá de líbero, de capitão na nossa zaga.
Com certeza. Uma pena que o Wagner Leonardo se lesionou, né? Isso é uma pena. Porque aí o Kahneman vai ter que usar, tá no lugar dele. Mas, olha, se a gente conseguir montar um time competitivo, com uma boa defesa, tendo meio campo consistente, com um time marcando bem, com muita entrega, muita dedicação, muita transição no meio campo, como também transição com as pontas e ataque, sabendo voltar para marcar a defesa, não deixando aquele buraco que o Quinteiros deixava na defesa e o Renato, deixar uma defesa mais parelha, mais junta, para não ter muito espaço. O Grêmio conseguir fazer esse time bom de transição, com uma boa defesa e um bom ataque, resgatando um pouco aquele ataque que a gente tinha com o Renato Gaúcho, quando tinha o Soares. Pessoal, o time do Grêmio vai ficar um time muito bom. Muito bom mesmo. Eu tô dizendo para vocês, hein? Nós vamos ser campeão novamente com o Mano Menezes. Escuta isso que eu tô falando para vocês. Anota aí. Nós vamos ser campeão com o Mano Menezes. Se nós não for esse ano, eu acredito que nós vamos ser com a Sul-Americana. No ano que vem nós vamos ser campeão com ele. Nós vamos ser. Porque o Mano Menezes, ele é gremista. Então, ele vai jogar, pegar o Grêmio para treinar com alma, com coração, com raça. Porque ele é gremista, ele vai querer fazer um ótimo trabalho no Grêmio. Que talvez seja o último trabalho dele no Grêmio. Então ele não vai querer fazer um trabalho meia boca no Grêmio. Como o trabalho que ele fez no nosso rival, por exemplo. Não. O trabalho que ele vai fazer no Grêmio vai ser muito superior, muito mais superior do que o trabalho que ele fez no rival. Muito mais superior. Porque ele é gremista. E ele vai querer sair bem do Grêmio. Então, pessoal, ele não vai fazer vexame. Não vai fazer vexame. Eu confio muito, tá? Pelo que eu olhei na entrevista coletiva do Mano, parece que ele tem muita experiência, ele sabe muito bem o que ele vai fazer. Ele falou na entrevista coletiva, eu dei a minha opinião aqui, tá? Mas falar um pouco do que ele falou na entrevista coletiva. Primeiramente, ele vai conversar com os jogadores, já foi treino hoje, tá? O Mano Menezes já treinou o time hoje. Antes da entrevista de apresentação, ele treinou o time de manhã. E ele falou, primeiramente ele ia ter uma conversa com a equipe para dizer o que ele vai propor com a equipe. Mesmo como ele falou, nós não temos os melhores jogadores do mundo. Mas os jogadores do Grêmio são jogadores bons, de qualidade, de habilidade e de técnica. Ele mesmo falou. Ele falou isso na entrevista coletiva. Entendeu? Na entrevista de apresentação. Então, se o time abraçar o Mano, os jogadores abraçar o Mano, entender o tipo de jogo que o Mano quer propor, eles comprar a ideia do Mano, que os jogadores têm que comprar a ideia. Não adianta, o jogador tem que comprar a ideia. Eles não compraram a ideia do Quinteiros. Então eles têm que comprar a ideia com o Mano. Para ir junto com o Mano. Apesar que, na minha opinião, a ideia do Quinteiros eu também não estava de acordo. Aquele negócio de, sem usar meio campo, com balão, passe longo, usando muito pouco meio campo e matando os pontas daquele jeito, correndo o tempo inteiro com os pontas não conseguiam voltar para ajudar a marcar na defesa, ficava sempre um buraco na defesa, então não era muito de acordo. Então o Mano, ele vai ver o que é melhor para a equipe. Ele vai ver o que é melhor para cada jogador. Como que o Wagner Leonardo joga melhor? Como que o Gemerson joga melhor? Tá, e nos volantes, quem vai melhor de volante? O Camilo, o Dodi, o Vila Sante. O Vila Sante já sabe qual é a posição dela. O Cuejar, qual vai ser a função do Cuejar? Eu acredito que ele vai botar o Cuejar no meio campo para fazer as transições. O Cuejar é um cara muito cabeça. Ele vai ser tipo, na minha opinião, ele vai ser tipo a Arrascaeta no Flamengo. É o que ele vai ser no Grêmio, o Cuejar. Ele vai fazer as transições ali de meio campo. Junto com o Cristaldo e Vila Sante. Mas ele vai fazer um Grêmio forte, um time consistente. E eu tô muito, pessoal, convencido. E estou muito
confiante que ele vai dar uma outra cara pro Grêmio. Ele vai transformar o Grêmio num time competitivo, num time forte, para ganhar campeonato, pessoal. Isso que eu tô falando para vocês, hein? Talvez brigar até pelo Campeonato Brasileiro ou pela Copa do Brasil. E a Sul-Americana. Eu quero ver de vocês aí, pessoal. O que vocês acharam aí? Do Mano Menezes de volta no Grêmio. Vocês consideram ele gremista? Não consideram? Pessoal, por favor, não esquece, dá o like. A galera pega, olha o vídeo, vê o vídeo todo até o final e não dá like. Pessoal, deem um like. Faz o favor de dar um like para ajudar a gente. O like de vocês ajudam muito a gente no canal, no YouTube. Infelizmente, aqui, o YouTube, o nosso vídeo ele só é bem visto se ele tem like. Então ele tem que ter os likes. Se não tiver like, pode ter 1000 visualizações. Se tiver 10 likes, só não adianta. Então tem que ter bastante like. Então peço ajuda para vocês, pessoal. Dê o like, tá bom? Outra coisa, se inscreve no meu canal se não é inscrito. Se inscreve, isso vai me ajudar. Eu estou tentando chegar a 1000 inscritos aí no canal. Eu agradeço o pessoal que já se inscreveu aí. Consegui mais inscritos agora essa semana. Então, peço ajuda para vocês. Se inscreve no meu canal para me ajudar bastante também. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, com a sua família. E eu sou gaúcho, pessoal. Então, vocês são gaúchos também. Então, vamos se unir e vamos com tudo. Vamos abraçar o Mano de braços abertos. Vamos dar bastante energia positiva para ele. Vamos lotar a arena, abraçar junto com o nosso time e vamos em rumo ao novo Grêmio, que é um Grêmio que a gente sempre quis que aconteceu um pouquinho no Grenal, mas ainda não é aquele Grêmio que a gente conhece. Então, vamos lá. Você aí de casa, não esquece de botar o comentário aí, beleza? Pessoal, tamo junto então e até o próximo vídeo. Valeu!